Eu saudo aos irmãos com a paz do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E quero desde já convidar aos irmãos para meditarmos na palavra de Deus que se encontra em Deuteronômio, capítulo de número 11 e o verso de número 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Irmãos, quando a gente medita sobre esse texto que Deus falou para a nação de Israel, que naquele período eles estavam no deserto, aonde que Deus já tinha libertado o seu povo das mãos dos egípcios, precisamos compreender melhor tudo isso e como começou. Esta nação de Israel começou quando Deus falou para Abraão: Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vem para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia ainda qual era essa terra. Deus agora revela para ele que era a terra de Canaã. E Deus começa a falar para ele que ele teria muitos descendentes, que se tornaria uma nação, que a quantidade de filhos, ou seja, de descendentes, seriam tanta que ninguém poderia contar. Mas Deus fez uma promessa, profetizando a Abraão que este descendente, que ia se tornar uma nação, eles iam ser escravos durante 400 anos. 400 anos. E o que aconteceu? Quando completou os 400 anos de escravidão do povo de Israel no Egito, Deus agora aparece a Moisés na sarça ardente, convidando-o para ser o libertador da nação de Israel, da opressão do inimigo que naquele período era os egípcios, através de Faraó. E agora esse texto nos mostra o que Deus quer para nós. Deus falou à nação de Israel naquele período, mas serve para cada um de nós. Vamos entender melhor esse texto. Deus escolheu a nação de Israel para ser as testemunhas verdadeiras dele. Porém, ele abrange mais ainda, que as nações do mundo inteiro também podem ser testemunhos ou testemunhas verdadeiras de Deus. Como? Na medida que você anuncia as palavras de Deus como elas são, você passa a ser também uma testemunha verdadeira de Deus. Quer ver Deus falando através de Isaías? Vamos pegar um texto em Isaías, capítulo de número 43 e o verso de número 9. Vamos ler. Todas as nações se congreguem. Olha o que Deus está dizendo a Isaías. Para Isaías dizer à nação de Israel. E Isaías também dizer ao mundo, para o mundo ficar sabendo dessas palavras. E os povos se reúnam, quem dentre eles pode anunciar isto? E fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresente as suas testemunhas, para que se justifiquem e se ouçam e se diga verdade é.
O que é que o texto que foi lido diz para nós? Deus está tentando passar essa mensagem direta para a nação de Israel e para toda a humanidade que adere aos seus ensinamentos, que aceita que Deus é o único Deus verdadeiro, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Mesmo assim, a nação de Israel sendo as testemunhas verdadeiras, as outras nações também se tornam testemunhas verdadeiras quando anuncia a verdade. Mas devemos lembrar da frase específica que Deus falou para a nação de Israel, o seguinte, verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, referindo-se à nação de Israel. Diz o Senhor, e meu servo, se referindo a Israel, a quem escolhi, porque foi Deus que escolheu a nação de Israel. Para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se houve, Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então começa a entender agora o texto, a exigência que Deus estava fazendo da nação de Israel propagar essas palavras e não temer. Com tudo isso, para entendermos o verso que foi lido primeiro, em Deuteronômio, capítulo de número 11, e o verso de número 26, eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deus agora coloca a nação de Israel em uma situação, não só a nação de Israel, mas todas as nações, mas nesse ponto que estamos falando, se refere mais à nação de Israel, como eles são as testemunhas verdadeiras. Deus começa a explicar algo para eles. Vocês têm dois caminhos. O caminho da bênção e o caminho da maldição. Qual é o caminho da bênção? É obedecer todos os mandamentos de Deus para viver. E ao desobedecer os mandamentos de Deus, as maldições começam a chegar na nossa vida. Compreenda um ponto simples da gente entender. O pai de família ensina a seu filho o caminho que deve andar. E diz, meu filho, não faça isso porque você pode se prejudicar. Obedeça os ensinamentos de Deus, obedeça os mandamentos de Deus, que você tem longa vida. Mas acontece que o livre-arbítrio é colocado na vida do ser humano. E a partir desse momento, a pessoa toma a decisão, o que deve fazer, o que devemos seguir. Eu prefiro servir a Deus. E aos obedientes a Deus que procuram estar com a verdade de Deus, procura viver nos caminhos de Deus. Mas quem procura o caminho do mal, as bênçãos não vão aparecer na vida dele. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos e compreender a mensagem que Deus diz, eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Ou seja, Deus está colocando você em uma situação de escolha. De viver na bênção ou viver na desobediência, que seria a maldição. Que Deus possa abençoar a cada um que está ouvindo esse vídeo. Se você gostar, você se inscreva no canal, toque no sininho e dê um like para ajudar na divulgação das palavras de Deus.